Fala galera, beleza? Eu me chamo Daniel, sejam a mais vídeo. Eu estou trazendo para vocês mais vídeos da nossa playlist da videoteca. E antes de tudo eu quero dizer que eu tenho muito amor a vocês, tá? Porque hoje está muito frio, cara, minha mão tá congelando aqui, tá ligado? Mas é só um disclaimer mesmo, tá só 3 graus, tá suave. E no vídeo de hoje nós vamos continuar da onde nós paramos, né? Então nós vamos ter que fazer a parte da criação de dados, né, pro nosso banco através do front. Então a gente tem que fazer a construção do modal, que vai conter o form, né? E além disso, criar parte do contexto que vai lidar com a rota ali, né? O resto depois fica super fácil. Então, bora lá. Então vamos lá, né? Essa parte do form, do modal que eu tô falando, é o que vai aparecer quando o usuário clicar em cima desse mais aqui, vai aparecer para ele preencher os dados de um novo vídeo, né? Para ele registrar lá no banco. Então, para isso, nós precisamos criar esse modal, né? Então, antes de seguir com o contexto, no último vídeo nós fizemos o video context, né? Nós precisamos ter como utilizar esse contexto. Então, nós precisamos do form, né? O lugar onde ele vai ser usado. Então, eu vou adicionar aqui uma nova pasta, ó. Vai ser form model, tá? E aqui dentro eu vou criar o nosso index.jsx e o styles.js. É styles? É styles. Então, deixa eu só limpar aqui. Vou fechar tudo que não for do form model, tá? Vou deixar só o form model aberto agora. Aqui. E bora lá. Então, aqui no form model a gente vai importar o React from React, tá? E aqui nós vamos fazer um export default function form model, tá? Beleza. Aqui eu já vou fazer o nosso return, tá? Porque eu já sei ao menos quais são os componentes, porque eu tenho meio que um template pronto de modais, tá? Que vocês podem utilizar, inclusive, para qualquer outro projeto. Só mudar os tamanhos, etc. Que a gente vai fazer daqui um pouco, tá? Então, você pode fazer... primeiramente, a gente tem um overlay, tá? O que é esse overlay? Ele é uma camada, tá? Que vai ficar acima de toda a página. Para cobrir e dar um tom escuro para o restante do conteúdo que está abaixo dele, né? Porque isso vai dar a sensação para o usuário que ele está numa camada acima, né? Na questão do eixo Z. Então, é exatamente para isso que o overlay serve. Além do overlay, nós temos o container, que é onde vai estar o conteúdo, né? Porque o overlay ele cobre toda a página e o container pode ser como o modal, né? O modal ele não é uma página nova que cobre todo o conteúdo. Nesse caso, o container ele é apenas o local onde vai ficar todo o conteúdo, tá? Do modal. Então, esse container ele vai ter um header, que vai ser a primeira parte dele, e esse header vai conter alguns conteúdos, tá? Aqui nós vamos ter um strong, tá? Que ele vai conter aqui uma informação que vai ser para add a video, tá? Que vai ser para nós adicionarmos um vídeo, é o título do modal, né? Além disso, nós vamos ter um button, tá? Um button type button. E aqui dentro nós vamos ter um carinha chamado close icon, tá? Que vai ser um componente que a gente vai criar, que vai ser o ícone para fechar esse modal. Além do header, a gente vai ter que ter o form, tá? Então a gente vai ter o form container, que esse form container ele vai ser o que vai ficar em roda do form, tá? E além disso, nós vamos ter o form main, né? Que vai ser o conteúdo do form. Dentro desse conteúdo do form, nós vamos ter aqui um input group, tá? Eu gosto de criar esse input group para agrupar tanto o input quanto a sua própria label, né? Esse a gente dá um estilo para os dois. Então aqui dentro nós vamos fazer a label dele, né? E essa label aqui ela vai ser do title, porque aqui nesse input o usuário vai poder inserir o título da página, tá? Então aqui eu vou fazer um HTML4 title, tá? E aqui eu também vou fazer o input, né? Beleza. Esse input, ele vai ter um ID, que vai ser o ID title, né? E aqui, como vocês podem ver, o HTML4, no caso, ele faz referência, é a mesma coisa que o for da label, só que uma estrutura um pouco diferente, porque o for no JavaScript cria o laço for, né? Então tem que ser um nome diferente. E ele está referenciando ao title, ao ID title, então ao clicar nessa label lá no HTML, ele faz o trigger no input. Se você não conhece a propriedade, depois eu mostro ali para vocês, para entenderem como é que é, tá? Além desse title, ele vai ter um type text, tá? Beleza. Agora esse input group aqui a gente pode copiar para baixo, porque nós vamos ter outro input group e aqui ele vai ser um HTML4 link. Esse input aqui vai ter um ID de link
e ele vai ter uma label de link, porque aqui que o usuário vai inserir o link do vídeo, né? E após o form main aqui, nós vamos ter uma outra tag chamada de footer, tá? Lembrando, esse form main é o conteúdo principal do form, tá? E a gente tem um footer aqui embaixo. Ele não é um footer do container do modal, ele é um footer só do form container, tá? Então, aqui a gente vai fazer um button, tá? E que a gente vai fazer ele do type submit, que ele vai fazer o submit do form, né? E depois disso aqui nós vamos ter um check icon aqui dentro, né? Que é um outro componente de ícone que a gente vai ter, referenciando que é o botão para concluir, enviar o form, certo? Então beleza, nós montamos a nossa estrutura aqui, a gente só precisa importar esses carinhas lá do nosso styles.js, tá? Então como é que nós vamos fazer isso? Vamos fazer um import aqui, from .styles, tá? E aqui a gente vai inserir o que a gente tem que importar, que é o overlay, o container, o header, o form container, o input, o form main antes, gosto de deixar em ordem, input group e o footer. Acho que é isto. Beleza? E além disso a gente tem os icons que eu sempre deixo por último também, que é o close icon e o check icon. Tá? Beleza, então após fazer essa importação aqui do conteúdo, eu vou copiar todos eles, aquele esquema de sempre, tá? E aqui eu fiz de novo a mesma coisa que eu sempre faço, eu escrevi tudo dentro do styles, vou escrever dentro do index.js, tá? Eu vou copiar isso aqui, aqui para dentro do styles também, tá? Então primeiro eu vou importar o styled from styled components, tá? E aqui eu vou fazer colar todo esse conteúdo aqui, tá? E deixa eu colocar cursores aqui em todas as linhas. Eu vou fazer um export const, vou vir aqui e vou dar um delete. E eu vou dar aqui um export const, styled.div com as nossas aspas ou acentos graves, né? Também pode ser chamado de acento grave. Certo? Então, eu deixo tudo juntinho assim para eu saber em qual que eu estou editando e em qual passo que eu tô, beleza? Nessa fase aqui é para o nosso form modal estar funcionando, tá? Então, para testar a funcionalidade de exibir o modal, que é mais importante do que construir todo ele, nós vamos fazer a funcionalidade que exibe esse modal, tá? Então, bora lá. Aqui no nosso componente de add video, esse aqui é um botão, certo? Esse add video button, ele é um botão lá no nosso styles dele, tá? Então nós podemos fazer, como ele é um elemento botão HTML, nós podemos utilizar o event listener de click. Então no onClick dele nós vamos realizar uma ação, tá? Que ação que será essa? A gente vai chamar aqui uma função chamada handleAdd, né? Que ela vai ser para adicionar um vídeo. Então o que a gente faz com essa função handleAdd? Eu não vou declarar ela aqui no componente, pois eu vou aproveitar para utilizar o context de vídeos, tá? Por quê? Eu vou utilizar o context de vídeos porque isso facilita muito a utilização e ele deixa literalmente o index.js para lidar com a estrutura do componente, tá? O styles para lidar com os estilos e o context para lidar com as funcionalidades, tá? Então ele separa bem as coisas, cada uma no seu lugar, tá? Então beleza, aqui eu vou copiar esse nome, vou vir aqui no nosso context de vídeo, tá? Aqui nessa função do handleAdd, né, que a gente copiou lá, eu vou declarar ela, function handleAdd, tá? E aqui nós vamos criar um estado, tá? Que eu tinha comentado aqui, né? A gente vai criar o nosso primeiro estado, que vai ser o estado de openFormModal e setOpenFormModal, tá? Se você não tem familiaridade com os estados, eu vou fazer um leve overview aqui, tá? Os estados do React, eles são basicamente uma maneira para você gerenciar a maneira como a aplicação se comporta mediante um estado, tá? Então, aqui nós temos o hook useState, onde nós temos uma desestruturação de array, porque ele retorna duas variáveis, né? Então, nós temos aqui o openFormModal, que é o estado atual, e o setOpenFormModal, que é a função que a gente chama para alterar esse dado. Então, nós não alteramos essa variável porque ela é uma constante. Nós chamamos o setOpenFormModal para criar uma nova variável e colocar no lugar dela, tá?
Isso vem de uma parada chamada algoritmo de reconciliação do React, tá? Que é relacionado à performance de como ele funciona. Então, se você tem interesse em aprender um pouquinho mais, pesquisa sobre isso no React, que você entende o porquê de não alterar o valor de uma variável e criar uma nova no lugar, certo? Então, vamos lá. Aqui dentro, eu vou fazer com que ele set o OpenFormModel como true, tá? E dessa forma, a gente vai deixar o nosso OpenFormModel como true e ele vai abrir esse carinha, tá? Então, aqui dentro desse value, nós vamos exportar essa função, handleAdd, né? Lembra que aqui no provider, onde a gente passa esse value, é a maneira como a gente libera para os outros componentes, né, essa função, o uso dessa função. Então, dessa forma aqui, a gente consegue simplesmente pegar essa função e disponibilizar ela para o uso de qualquer componente, né? Então, aqui no nosso add video, a gente vai ter essa função, basta a gente importar ela, tá? E como que nós podemos fazer isso? Aqui dentro do React, nós vamos importar também um carinha chamado useContext, tá? Que a gente não importou aqui porque na criação do contexto a gente não precisa usar, né? Então, esse useContext, a gente vai fazer o seguinte, nós precisamos importar essa função aqui do videoContext que está sendo exportada aqui do nosso contexto, tá? Então, como que nós vamos fazer? Eu vou importar ele aqui, e ele não é export default, então ele vem entre os parênteses, entre as chaves, desculpa. E aqui eu vou fazer um ponto barra, contexts barra videoContext, tá? Então, aqui dentro da nossa função addVideo, nós vamos desestruturar desse videoContext aqui, né? E pegar a função addVideo que a gente precisa, tá? Então aqui, ó, nós vamos precisar utilizar o context que a gente importou, né? E assim a gente consegue extrair a função e utilizá-la nesse componente aqui, tá? Então o context ele não serve apenas para compartilhar estados, ele serve mais para compartilhar informações entre componentes, tá? Então aqui nós vamos fazer um const dessa forma aqui de chaves para nós desestruturarmos o objeto que o videoContext retorna, tá? Então a gente vai usar aqui o useContext, tá? E nós vamos passar o videoContext aqui para ele, tá? Então dessa forma aqui a gente está usando o videoContext e dessa forma ele vai nos retornar um objeto das coisas que são contidas nesse contexto, tá? E aqui a gente vai utilizar o handleAdd, a função que a gente declarou lá, tá? Então, salvando aqui, o que nós podemos fazer? Eu vou vir aqui no navegador, deixa eu ver se corrigiu o problema, beleza? Eu vou clicar aqui e eu quero ver o que vai aparecer. Deixa eu ver se ele deu algum erro no console, porque ele não apareceu nada, obviamente. Eu não coloquei nenhum estilo no nosso querido form, né? Então, para testar isso, eu já cliquei aqui, né? E eu vou acessar aqui nessas setinhas os components, tá? E aqui nos components, eu consigo vir aqui no Video Context Provider e eu vejo que aqui ele está como undefined, né? Então, vamos seguir trabalhando aqui, tá? Que esse useState aqui, deixa eu colocar ele como default false também, tá? Que ele por padrão, o OpenFormModel ele vai estar fechado, né, no refresh da página. Então, vamos continuar aqui para nós conseguirmos fazer a exibição desse modal, tá? Então, para exibir, no caso, o form, né, o que nós temos que fazer é quebrar aqui esse return, tá? E junto das childrens aqui, nós vamos fazer uma condição de um if ternário, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos verificar o valor da variável OpenFormModel, né? Então, OpenFormModel, tá? E aqui eu vou colocar o e-comercial, ou seja, se OpenFormModel for true, eu quero que ela faça alguma coisa, né? E o que eu quero que ela faça é que ela passe o FormModel aqui junto, tá? Então, se OpenFormModel for true, eu quero que ele passe o FormModel junto com todas as childrens. E essas childrens é literalmente todo o conteúdo da página, porque todo o conteúdo da página é filho desse provider. Então aqui, o nosso componente de FormModel, ele vai ser utilizado para nós exibirmos lá todo o modal na página, né? Só que ele não está importado aqui. Então deixa eu ver se ele pega no auto-import. Aqui. Beleza? E eu já consegui importar o componente dele aqui, tá? Então, deixa eu clicar aqui. Eu acho que ele não vai aparecer o modal. Deixa eu ver aqui em Elements, Divide Root, Div.
Não, ele não tá aparecendo no nosso modal aqui. Então, eu descobri por que não tava funcionando aqui, né? Porque aqui quando nós fazemos o use context, nós desestruturamos um objeto, né? E aqui, essas primeiras chaves que tem no nosso value do provider são apenas chaves declarativas de que a gente está utilizando uma função do JavaScript e não um objeto. Então, para declarar um objeto, nós precisamos colocar mais uma camada de chaves aqui. Então assim a gente consegue desestruturar o nosso valor de objetos lá, tá? Para testar bem certinho, eu vou voltar aqui ó, em Components e aqui no Video Context Provider, que é onde esse estado está declarado, vocês podem ver aqui que a gente tem um hooks, onde nós temos um state de false, né? E como esse é o único state que a gente tem na aplicação aqui do nosso context, eu tenho certeza que é ele. Então se eu clicar aqui, ele deve ficar como true. E exato. Tá? Ele atualizou o valor do nosso hook, então o nosso form ele deve estar sendo exibido, inclusive ele colocou o nosso form aqui embaixo, tá? Então agora nós vamos estilizar para que ele não fique aqui embaixo e sim acima de tudo na aplicação, certo? Então vamos lá. Então agora eu vou colocar as coisas lado a lado aqui, né, para vocês conseguirem ver a aplicação sendo modificada e enquanto eu edito o código. Então eu vou fechar aqui o menu e o terminal, vou deixar somente o código aqui do lado e o nosso a videoteca aqui, tá? Então eu vou fechar o video context por enquanto e esse add video aqui também. Vou deixar apenas o form modal aqui, tá? Porque a gente vai estilizar ele. Então, bora lá. Primeiramente aqui, nós vamos importar o IOClose, o ícone IOClose. Eita, IOClose e o ícone IOCheckMark, tá? Que eles vêm do React Icons / IO5, tá? Da lib do React Icons, beleza? Então, só fazer um lintinho aqui. E aqui embaixo, nós vamos estilizar esses ícones, tá? E para estilizar eles, nós vamos fazer o seguinte. Esse style daqui, ao invés de ele receber um ponto .div, ele vai receber um parênteses aqui do lado do styled, tá? E aqui nós vamos passar o componente que a gente quer estilizar, que no caso é o IOClose, no close icon. E no check icon seria o IOCheckMark, tá? Dessa forma aqui, ele já deve estar exibindo os ícones ali para nós. Deixa eu ver. Eu vou clicar aqui. Deu problema. Ver se apareceu alguma coisa aqui no terminal. Assim, e aqui a gente tem que colocar as aspas também aqui no final, tá? As aspas ainda vão ser utilizadas nesse caso aqui, tá? Então era isso que estava dando problema. Então, colocando as aspas aqui, ó, já resolveu, tá? A gente tem o nosso xzinho aqui e o nosso checkmark aqui. E só falta a gente estilizar isso aqui, né? Que o HTML padrão é meio tenso mesmo. Então vamos lá. Essa const aqui do overlay, ela é uma div mesmo, tá? O estilo dela, o tipo do elemento HTML dela. Então vou separar ali pra saber que eu tô editando ela. O background dela vai ter uma cor, tá? Primária. Então background color dela vai ser RGBA 242, 243, 245, tá? E ela vai ter uma opacidade de 0.6, tá? Pra quem não sabe, o RGB é uma função do CSS, tá? Onde aqui a gente passa 3 valores, o red, o green e o blue. E aqui é o A de alpha, né? Então a gente passa a opacidade também desse overlay, tá? E dessa forma a gente cria um tom de cinza, né? A gente coloca um tom de cinza acima da aplicação para dar uma sensação de que aquela parte de trás está inacessível naquele momento, tá? E aqui a gente vai fazer um position fixed nesse overlay, tá? Então ele vai jogar o conteúdo, vai simplesmente desaparecer no momento, tá? Porque ele está atrás. Então agora a gente vai fazer um top 0, um bottom 0, um left 0 e um right 0, tá? Isso aqui é tudo configurações do position fixed, né? Quando a gente está lidando com positions. Então, o top é o topo, o bottom é o chão, o left é a esquerda e o right é a direita. E a gente está definindo valores zeros para que ele não tenha distância de cada um desses lados. Então, ele cobre a página toda, tá? Vocês podem ver aqui, ó, ele está por cima de tudo. Eu não consigo interagir aqui embaixo, ó. Esse overlay já está embaixo e ofuscando o restante do conteúdo. Estou fazendo display flex nesse overlay. Gosto muito de trabalhar com Flexbox. Justify content com center e align
items center, né? E esse conteúdo que ele vai estar alinhando é precisamente o nosso container no meio da página, tá? Então bora lá que agora a gente vai editar o container. Ele também é uma div, então deixa eu quebrar aqui. O container ele vai ter um background, hashtag ffff. Faltou um F. Aqui a gente vai ter uma width de 100%, tá? Uma height de 100%, então ele vai ocupar todo o espaço que ele pode. Por enquanto ele vai ficar assim. E a gente vai ter uma max width de 400 pixels, ou seja, ele vai ser no máximo 400 pixels de largura. Então, numa resolução menor de 400 pixels, ele vai ocupar 100% da página. E quando for maior, ele vai ocupar somente 400 pixels. A altura também vai ser de 400 pixels, porque ele é quadrado. Então, ele vai ficar no centro, com esse tamanho. Ele tem um padding de 32 pixels e de 48 pixels, tá? Então, o padding de cima e embaixo é menor que o padding dos lados, tá? A gente vai ter aqui uma box shadow para que ele tenha um pouco mais de overlay na sensação de visão do usuário. 0060 pixels. E a cor dessa nossa, essa nossa box shadow vai ser 000 de preto e 0.08, tá? Então, esses valores aqui são relacionados a direção em que a box shadow se espalha e essa é a cor dela, né? Então a gente passou o RGBA de novo aqui, tá? Além disso, ela vai ter uma border radius de 20 pixels, tá? Para ficar um pouquinho arredondado. E aqui nós vamos fazer um display flex, um flex direction column, então todo o conteúdo vai ser disposto em coluna. E o justify content vai ser por space between, tá? Space between. Beleza? Então o nosso título, o header vai ficar aqui no topo e o restante vai ficar logo abaixo, tá? Beleza. Já editamos o nosso container, agora nós vamos partir para o header, tá? O nosso header ele é um header, uma tag header, semântica de header. Tá? Aqui dentro na real do form vocês podem fazer com qualquer HTML, não precisa ser necessariamente semântico, a não ser nas partes de form, porque ele não fica no index da página, tá? Mas eu recomendo vocês utilizarem essa boa prática para não esquecer nos momentos que precisa, tá? Então, aqui eu vou dar um display flex no header, tá? Eu vou fazer um justify content space between, ou seja, ele vai jogar o nosso título para a esquerda, ele já está na esquerda, né? E ele vai jogar o ícone lá para a direita, deixando espaço entre eles. E nós vamos fazer um align items center, para ele ficar alinhadinho no centro do nosso header, tá? Além disso, nós vamos ter uma width de 100%, ela vai ocupar o espaço todo que ela precisa, então nós vamos garantir disso. E a height desse conteúdo vai ser de 40 pixels fixos, tá? A color do texto dele não vai ser esse preto no preto, vai ser o 1E, que é o nosso preto um pouco mais fosco, para não deixar tão forte. E o background color do header vai ser transparent, para garantir que ele não vai ter cor, tá? O padding dele vai ser de 0, ele não vai ter padding. E a gente vai ter um font weight de 700, então esse nosso texto vai ficar um pouquinho mais grosso. E aqui nós vamos ter um font size de 20 pixels, tá? Então, ele vai ficar assim. E a gente vai fazer aqui... não, na real eu não vou deixar de 20 pixels, vou colocar 18. Só para deixar ele um pouquinho maior, assim. E aqui o nosso button, que é o botão de fechar, né? Então a gente está pegando diretamente o filho do header, ou seja, o button. E essa sintaxe é a mesma coisa que a gente fazia essa aqui nesse caso. A gente não precisa acessar diretamente ele. E a gente vai fazer um max height de 25 pixels para o nosso botão. A gente vai fazer um background none nele. E a gente vai ter um border none também. E um cursor pointer. Então quando o usuário passar a mão em cima, ele vai ficar com o cursorzinho pointer, tá? Eu não gostei, na real o font weight ele não fez nenhuma alteração, então eu vou até tirar ele daqui, tá? Vou deixar ele do font weight padrão no regular, que tá interessante. Porque a gente tá utilizando ali o nosso strong, né? Então a gente não precisa definir estaticamente, afinal a gente não fez nenhum reset de CSS, então o strong, por natureza, ele é bold, tá? Beleza? Além do header, agora a gente tem que fazer o form container. Então vamos lá. Aqui o nosso form container, ele vai ter uma height de 100%.
Então ele foi empurrado lá para baixo, mas ele vai ocupar toda a altura que ele pode. Então ele vai se juntar com o header. Vocês já vão entender o trick de CSS isso aqui, tá? A width dele vai ser de 100%. E ele vai ser display flex. Ele vai ter um flex direction column, os elementos ficarem em coluna. Justify content de space between, tá? Então agora o nosso botão vai lá para baixo, então é por isso desse trick de CSS, né? Ele vai ocupar toda a altura que ele pode e o botão vai ser jogado lá para baixo. E aqui a gente vai fazer uma gap de 15 pixels, tá? Entre o conteúdo. Então quando isso aqui tudo for muito pequeno, né? Porque a height também é 100%. Se isso aqui for menor que 400 pixels, esse botão nunca vai se grudar aqui, porque ele vai ter um gap de 15 pixels, né? Que não é visível agora porque o Justify Content jogou ele lá para baixo. Tá? Então agora o nosso form main, nós vamos ter um estilo nele aqui também. O form container, eu esqueci de trocar o estilo dele, que não é uma div, é um form, tá? Aqui o form main, ele pode ser uma tag main também. Esse main, ele vai ter um margem 0 out, ou seja, ele vai se alinhar no centro, tá? E assim a gente não precisa fazer por display flex. A gente vai ter um display flex nele, mas ele não vai ser alinhado por flex, ele vai alinhar o conteúdo dele por flex. E a flex direction vai ser column. E o gap dele vai ser de 20 pixels, então os conteúdos também não vão se juntar, beleza? Era disso aqui do main, tá? O que a gente vai fazer agora é o input group, então vamos lá. O input group também é uma div, afinal ele é realmente um divisor, divisória, né? E ele vai ser um display flex também. Só que aí a gente vai fazer uma flex direction column, porque eu quero que o título fique acima do input, né? Dessa forma aqui. A gente vai ter um gap de 5 pixels entre eles. E agora a gente vai editar cada um dos filhos, né? A label, ela vai ter um font size de 18 pixels, tá? E ela vai ter um font weight de 400, que é o padrão, por default também. Não precisamos deixar assim, tá? Além disso, a gente vai ter o input, tá? E esse input vai ter uma border none, porque ele não tem essa borda padrão que ele tem. Ele vai ter uma color hashtag 1e1e1e, e essa color é referente ao texto dentro dele. A background color dele vai ser hashtag F5, para dar uma diferenciação do background. E a border radius dele vai ser de 5 pixels. Nós vamos ter uma height também de 30 pixels, fixa. E a gente vai ter uma width de 100% para ele ocupar tudo que ele consegue. Além disso, nós vamos ter um padding left de 10 pixels, tá? Aqui no form main eu errei, não é 0 alto, é alto 0, tá? É o oposto. Então ele vai alinhar verticalmente, tá? E ele vai continuar com o conteúdo feito todo stretch, assim, tá? Beleza? Então, feita essa leve correção, aqui ele vai alinhar alto, top, baixo e 0 dos lados, então ele vai ser grudado dos lados. Tranquilo? Então agora nós vamos fazer o nosso footer aqui, ele é um styled footer, tá? E aqui a gente vai ter um display flex, um justify content center. A gente vai ter um button dentro dele, né, que é o botão aqui dele, e a gente vai usar um line self center. Um background desse botão vai ser verde, então vai ser um B4 EC-B4, que é um verde pastel. Border none, nosso button. A gente vai ter um border radius de 6 pixels, tá? Um width de 150 pixels. Height de 35 pixels. Font weight de 700. E um cursor pointer. E além disso, uma transition opacity de 0.2 segundos, tá? Essa transition ela vai ser referente ao hover que nós vamos fazer agora para mexer na opacidade do botão, tá? Então, no button 2 pontos hover, ou aqui dentro a gente pode fazer e 2 pontos hover. Agora esse ele não se refere ao footer, ele se refere ao button, porque ele tá dentro dos parênteses do contexto do bloco de código do botão, tá? E a gente vai colocar uma peça de 0.5 quando usar fazer o hover. Então ele vai ficar assim, tá?
beleza? E agora a gente vai estilizar os icons. Então, o nosso check icon aqui, deixa eu começar por ele. Ele vai ter uma color white, ele vai ter uma width de 2.4 am. Eu gosto de calcular am para os ícones, parece mais fácil de medir. E 2.4 am na height também, para ele ficar quadrado assim no centro, tá? Além disso, nós temos aqui o nosso close icon, que ele tem uma estilização um pouquinho diferente. E esse nosso close icon, ele vai ser quadrado com uma height de 25 pixels e uma width de 25 pixels também, tá? Então, dessa forma aqui, a gente já tem os tamanhos certinhos do nosso form, tá? Depois de estilizar aqui o nosso form model, para fazer a parte de submit também é tranquilo até, tá? Então, antes disso tudo, o que a gente tem que fazer aqui no form model também é vir aqui no nosso close icon e nesse botão aqui no on click dele a gente vai gerenciar para fechar o nosso modal, né? Então a gente vai fazer aqui o handle close, tá? Que vai ser uma função que vai estar disponível lá no nosso contexto também, tá? Ele vai quebrar aqui nossa aplicação. Aqui nós vamos fazer uma function handle close, tá? E ela vai fazer o set open form model como false, tá? Então a gente vai colocar aqui também essa função handle close, tá? Handle close. E aqui dentro a gente tem que importar o nosso querido amigo. Então nós vamos fazer aqui um const desestruturar objeto use context, que a gente vai importar lá do React. Use context. Isso, agora a gente auto-importou ele aqui. E a gente vai colocar ele aqui dentro, o nosso video context aqui. Ele já importou também automaticamente, tá? E aqui dentro a gente vai colocar a função handle close, tá? Então, vou clicar aqui para abrir, e se eu clicar aqui ele deve fechar, e perfeito, tá? Já colocamos ele para fechar o nosso modal. Agora, o que nós vamos fazer é o seguinte, tá? Nós vamos criar estados para gerenciar qual o conteúdo de title e de link nesse nosso form, tá? Para gerenciar os estados deles aqui de dentro, tá? Então, para isso, nós vamos vir aqui no context, tá? E aqui eu vou criar um const title e set title, tá? Eu vou colocar um use state de uma empty string, porque é uma string vazia inicialmente esse conteúdo aqui, tá? E eu vou copiar ele aqui para baixo. E aqui vai ser o link e o set link, tá? Além disso, eu vou exportar eles aqui no value. Então a gente vai ter o title, o set title, o link e o set link também, tá? Beleza? Então, para deixar mais visível, eu vou quebrar isso aqui, tá? Deixa eu quebrar ele aqui rapidinho. Vamos identar melhor isso aqui. Tá? Então, dessa forma que a gente consegue visualizar bem certinho que está indo pelo nosso value aqui, tá? E agora o que nós vamos fazer é lidar com esse estado aqui nos nossos inputs, tá? Então, o elemento HTML de input, ele tem um value, tá? Que é o valor dele, e a gente vai colocar que esse valor é de title, tá? E esse title a gente vai tirar aqui no nosso use context também. Então, o valor dele vai ser title, que inicialmente é uma string vazia, né? E no onChange, quando há uma change nesse componente, nesse elemento HTML, né? A gente vai fazer a função titleHandler, tá? E essa é uma função que a gente vai importar aqui do nosso use context também, tá? E a gente vai utilizar ela aqui, ó, tá? Vamos criar essa outra função aqui, tá? Que vai ser a function titleHandler. E essa função ela recebe um parâmetro que se chama event, tá? Esse parâmetro event aqui, deixa eu só exportar ela junto aqui. Esse parâmetro event, ele é mandado automaticamente aqui no onChange, tá? Dessa maneira que a gente declara. Então aqui, ao receber esse event, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um set title, nós vamos setar o title, né? Como event.target.value. Então nós recebemos o evento do onChange, nós recebemos o target, que foi onde esse change aconteceu, que no caso é no título, e nós temos o value desse componente, desse elemento HTML. E a gente seta ela no nosso estado de title, e esse valor é atribuído aqui no value do nosso input. Então esse valor sempre fica armazenado ali no nosso estado, tá? Para testar isso, o que nós podemos fazer? Deixa eu colocar a página 100% aqui, habilitar o console. Eu vou digitar alguma coisa aqui, ó. E o que nós podemos ver é vir aqui em Components, tá? Aqui no Video Context, a gente tem aqui o nosso state, ó. E ele tá
com o mesmo conteúdo que eu digitei aqui, ó. Vou colocar mais um pouco, ó. Vou colocar teste, tá? E ele já tá aqui com o nosso estado, fazendo, lidando com isso bem tranquilamente, tá? E aqui a gente tem um outro estado vazio, que é o do link, que a gente precisa preencher também, tá? Então, para fazer o do link, é exatamente a mesma coisa, tá? Para lidar com o link, a gente vai fazer a mesma lógica aqui, tá? A gente vai fazer um link e a gente vai fazer um onChange na função link handler, tá? Então essas duas coisas a gente tem que importar aqui, tá? O link e o link handler, tá? E aqui a gente vai criar a função link handler, que ainda não existe. Ela também recebe um event e ela declara aqui um set link como event.target.value, tá? Então, deixa eu só colocar um ponto de vírgula aqui. Dessa forma, a gente tem aqui o nosso outro estado, ele não está funcionando? Por quê? Por quê? Ah, eu não estou exportando link handler. Então a função não está sendo acessada lá. Teste 2, e aqui em teste 2, ó, ele já colocou o conteúdo dos nossos dois estados, tá? Agora, o que a gente precisa fazer é vir aqui no nosso form model, tá? Aqui o form container, no onSubmit desse carinha, ou seja, quando for feito o submit desse form, que vai ser quando o usuário der enter no último input ou ao clicar no button, né? Por isso que a gente não coloca o submit no button, ele pode fazer trigger só no input direto. A gente vai fazer aqui nesse onSubmit a chamada de uma função que vai ser a handleSubmit, tá? Essa função handleSubmit aqui, a gente vai importar aqui do nosso useContext também. Deixa eu importar ela aqui. Quebrar algumas linhas aqui. Beleza? Então, essa função handleSubmit está sendo importada, mas ela ainda não existe, tá? Então, eu vou declarar aqui a função function handleSubmit, tá? E vou deixar assim. E aqui eu vou fechar todas essas outras functions aqui para elas ocuparem um pouquinho menos de espaço, tá? Essa function handleSubmit aqui, o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma variável, uma constante de vídeo, tá? E ela vai receber um objeto. Esse objeto vai ser composto por title e por link, né? Que são os dois estados que a gente tem aqui. Aqui eu tenho que colocar os parênteses da função, tá? E exportar ela por padrão aqui. Então deixa eu atualizar aqui, tá? E essa constante de vídeo ela é composta pelo title e o link, que são as duas informações que o usuário pode informar na criação, né, no momento de criação. E então o que a gente vai fazer é importar a API. Deixa eu ver se ele importa automaticamente aqui. Vou fazer import API from __, apenas services /API. Tá? E aqui a gente vai pegar o API. .post, que a gente vai fazer um post lá na nossa API, né? Exatamente como a gente faz pelo Insomnia, né? Que é a requisição de criação. Então aqui no nosso API post, a gente vai fazer um videos, tá? E aqui a gente vai passar o nosso vídeo, tá? Porque a rota que a gente está acessando é a rota de vídeos e o que a gente está passando é o nosso vídeo, tá? Que é composto por title e link. Deixa eu atualizar aqui. E depois de tudo isso aqui, a gente faz um close form model, que é uma função que eu não tenho, porque eu fiz ela diferente, aqui eu só seto ele como false. Então vamos fazer a mesma coisa, tá? Setar ele como false aqui, set open form model como false, ocupa a mesma quantia de caracteres praticamente, então não vale a pena fazer uma função para isso, tá? Então aqui a gente vai fechar o modal após fazer o submit, tá? Esse handleSubmit ele também recebe um event, tá? O event do form. E nesse event a gente faz o prevent default para ele não atualizar a página sempre que ele fazer o form, que esse é o comportamento padrão do HTML, tá? Então aqui eu vou clicar aqui, fazer um teste de criação pelo front e colocar o mesmo link e vamos mandar aqui o submit. E o que aconteceu? Visualmente nada, mas aparentemente ele não deu nenhum erro no console. Então eu vou atualizar a página e tchan, já está lá no banco de dados.
Então aqui nós já conseguimos fazer a criação, né? Nós fizemos todo o form, o estilo do form, o comportamento dele como provider, e também fizemos o submit de criação do nosso projeto, né? Tem alguns detalhes que a gente vai ter que arrumar no próximo vídeo, né? Que eles vão ser mais relacionados a essa parte da criação, que a gente vai ter que refatorar para permitir a edição de dados também. Então, para o vídeo de hoje era isso, para vocês conseguirem já inserir os dados no banco. E a gente precisa atualizar a página ainda porque ela não atualiza o seu conteúdo automaticamente, né? Isso vai ser abordado quando nós começarmos a mexer com SWR, certo? Então, agradeço a todo mundo que assistiu. Não se esqueça de checar nossa comunidade do Discord, tirar todas as suas dúvidas por lá, interagir com o pessoal. Compartilhe esse vídeo com alguém que tem interesse e que esse conteúdo talvez seja útil. E muito, mas muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Valeu!